Mayara Evelyn está de volta ao programa, tudo bom? Bem, Seja muito bem-vinda, obrigada pela gentileza da presença. Obrigada pelo convite. Mayara, torta é sempre tudo de bom, né? Sempre. E hoje você traz uma sugestão de uma torta cremosa de frango. Adorei. Isso. Vai bem para um lanche, para uma refeição. É um prato único, acompanha uma salada e vai bem realmente em todos os horários, todas as datas. Legal. E é bom porque a gente agrada o paladar dos adultos e das crianças também, né? Porque Sim. os pequenos adoram aí uma torta bem gostosa. Sim, ela é bem saborosa. O que você usa então? Vamos passar primeiro os ingredientes da massa? Isso. Depois a gente vem pro recheio? Vamos começar pela massa. A massa a gente vai precisar então de farinha, Tá. creme de leite, margarina de uso culinário, se preferir pode usar a manteiga também. Tá. O sal, fermento químico em pó, aquele de latinha, e ovos. São 2 ovos. Como os ovos estavam miúdos, aí a gente está usando 3 ovos, Ah, legal. tá? Para a massa, basicamente isso. Nós vamos começar juntando os É só a gente secos. misturando. Isso, misturar tudo. Então aqui eu tenho o fermento, 500 gramas da farinha de trigo, 1 colher de sopa do fermento em pó e 1 colher de sobremesa de sal. isso. Aí aqui nós temos o creme de leite. O legal dessa massa, ela lembra uma massa, aquela massa tradicional de torta, só que ela não é tão gordurosa, porque ela não vai banha e não vai uma quantidade excessiva assim de gordura, tá vendo? São 3 colheres somente de manteiga, né? Isso. A manteiga ou a margarina? Ou a margarina. culinária. E o creme de leite, ele vai ajudar a dar cremosidade na massa, tornando ela mais leve. 1 caixinha de creme de leite? Uma caixinha, isso. E aí 2 ovos. Como os nossos estavam bem miudinhos, a gente colocou 3 ovos. Isso, 3 ovos. De 2 a 3, conforme o tamanho. Isso. Aqui a gente dá uma pré-misturada para juntar, né, os secos aos líquidos. E é uma massa que ela assim não necessita de descanso, não necessita de sova, nada, é só mesmo agregar. Dá só uma luvinha aqui pra gente poder misturar. É bom que quem não tem muita habilidade na cozinha também vai tirar de letra. Vai Sim, conseguir é fazer. muito fácil. E ela não perde ponto. Não é aquelas massas que você tem que ficar agregando a farinha até dar ponto. Não, a quantia dos ingredientes já é exata para o ponto da massa, Tati. Tá. Ninguém vai ter dificuldade de acertar o ponto, né? Não. É só respeitar direitinho a relação de Isso. medidas. E a margarina ou a manteiga tá em temperatura ambiente, porque se ela estiver muito gelada, vai formar grumos. Tá. E aí não vai aderir, né? Não vai deixar a massa muito homogênea. Perfeito. Então, para nossa massa da torta cremosa de frango, meio quilo de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 colher de sobremesa de sal, 3 colheres de sopa de margarina para uso culinário ou a manteiga, 1 caixinha de creme de leite e 2 ovos. Aqui colocamos 3 ovos porque estava bem miudinho, tá? Isso, somente A isso. caixinha de creme de leite pode ser com soro, sem soro? Ela inteirinha, não precisa Tá. separar. Se for usar a latinha, aí vai precisar um pouquinho mais de farinha, porque a medida da lata do creme de leite ela é um pouquinho maior Tá. do que a caixinha. Então ela vai ficar uma massa mais líquida e talvez precise agregar um pouco mais de farinha. Tá vendo? Ó, juntou todos os ingredientes, tá vendo? Ela não sobra nada na tigela, Tati. Bem facinho, né? É muito fácil essa massa. E rapidinho ela incorporou. Incorporou. Tá vendo? Ela não precisa que sove nada. Aqui ela já vai estar prontinha pra gente trabalhar com ela. Adorei. Simples assim. Simples. Passar pra cá. Aí pro recheio, por conta do nosso tempo, então eu já trouxe um refogado de frango. Tá. Ai, mas tá bonito esse seu refogado, hein? Tá, O né? que você colocou aí? Aqui a gente tem um peito de frango cozido, somente cozido e desfiado. Tá. Reserva. Faço numa panela à parte um refogado com cebola, alho, tomate. Feito esse refogado, junto o frango e com a água do cozimento, eu vou agregando ali a água do cozimento. Porque assim, como o frango está cozido, não é necessário cozinhar novamente, somente para ir juntando os ingredientes. Tá. Um extrato de tomate, que é que dá a cor laranjinha. E no final, pouco antes de desligar, ervilha, uma lata de ervilha ou em conserva ou aquela ervilha fresca. Tá. O milho
e os verdinhos, que eu chamo, que é a azeitona e o cheiro verde. Tá. Feito isso, reservo também, desligo e reservo. Para o creme de queijo. O creme de queijo, o mais assim, difícil dele é o tempo de fogo, que ele vai demandar assim, uns 20 minutos até engrossar. Tá. Numa panela, o leite e eu dissolvo a farinha nesse leite. Dissolvido a farinha, junto os ingredientes, que é a mussarela ralada, o queijo parmesão, a manteiga e o creme de leite. Fogo. E fico ali mexendo até Isso, engrossar. mexendo. Fogo alto, a hora que ele ferver, baixa o fogo para o mínimo e ali até ele vai virar um creme, uma textura de um mingau. Tá. Depois que ele esfria, ele fica com essa consistência. Bem cremoso. Isso, ele lembra um requeijão, aquele requeijão famoso que a gente usa nas preparações. Ele é um substituto desse requeijão. Ele é um sabor mais suave, então ele não vai interferir no recheio que você vai usar. Ele vai bem com recheio de camarão, de bacalhau. Delícia! Sim, ou uma torta de legumes com brócolis. Então, assim, ele é neutro. É versátil. Isso, e é o que dá a cremosidade para o nosso recheio. Legal. Então, aqui nós temos, né, o nosso preparado. O refogado de Isso. frango e o nosso creme. Eu vou só aproveitar e passar, então, a quantidade de ingredientes para o nosso creme de queijo. Sim. 500 ml de leite, 150 gramas da mussarela ralada, 50 gramas da farinha de trigo, 25 gramas do parmesão ralado, 50 gramas da margarina e o creme de leite. Isso. A caixinha também de creme de leite? Também de caixinha. Uma caixinha de creme de leite. Isso. Mistura tudo. A hora que começou a ferver, abaixa o fogo e deixa até engrossar. Isso. E o seu creme de queijo está prontinho. Está pronto. O recheio aqui de frango para o nosso refogado foi um peito de frango cozido desfiado, uma xícara de ervilha fresca, né, congelada, enlatada, como você de casa preferir. Também usamos, além da ervilha, você pode pôr milho verde, aqui a gente colocou azeitona, salsinha, né? Salsinha, Os verdinhos. cebolinha, sim. Legal. A cebola picada, o extrato de tomate para dar essa cor. Isso. E os Toque temperos laranjado. fica a gosto. Pode ralar cenoura também. Pode, aí, deixa mais conforme vitaminada ainda. Gosto do freguês. Isso. Uma pimentinha, quem é adepto, que gosta da pimentinha, coloca uma pimentinha. E aqui, ó, ele misturado, tá vendo? Ele deixa o nosso recheio mais cremoso. Aí isso vai dar a cremosidade da torta. E facinho de fazer, né, Mayara? Muito Gostei. fácil. E Então, rende, né? Porque esses recheios para torta rende. bastante. E assim, e é legal que é um recheio que você pode congelar essa torta e depois de assada, você congela, você tem essa torta de 3 a 4 meses congelada. Ah, que ótimo. Sim. E para servir, tirou, colocou no forno, 20 minutinhos de forno, ela volta a textura e o recheio não talha. Eu só não posso congelar o creme de queijo separado, porque depois que eu descongelo, por conta da farinha, ele vai talhar e aí você não vai conseguir utilizar. Interessante. Tá, ok? Mas se eu fizer como nós fizemos aqui, misturamos o nosso creme de queijo no frango refogado, vou montar minha torta. Eu posso Pode congelar. Posso congelar. Sem problema. E aí até De 3 a 4 meses. 4 meses, legal. Isso. Tirei do congelador, só ir pro forno. Só ir pro forno, isso mesmo. Aí, 20 minutos, meia hora no máximo. isso, só para aquecer mesmo, que a torta já vai estar assada, né? Aqui a gente vai pegar uma parte da nossa massa, tá? Não precisa untar a bancada, enfarinhar nada, porque é uma massa que vai gordura. Tá. E aí utilizar também uma assadeira de fundo removível, para ficar mais fácil na hora de soltar a massa. Torta cremosa de frango, a sugestão hoje da Mayara Evelyn participando conosco. Bem interessante esse creme de queijo que você ensinou. E ele vai bem. Ai, com camarãozinho com também, camarão, né? a torta de camarão fica muito boa. Até você substitui o frango por carne seca. Deve ficar gostoso. Fica. Você pode picar uns pedacinhos de abóbora. Se sobrou assim, a bacalhau nossa- da Páscoa, também dá pra gente... Já faz um refogadão e Faz mistura. aquele refogado, junta tudo que tá na geladeira, minha amiga não perde nada e Nada. aproveita. Então aqui a gente tem uma assadeirinha de fundo removível. Ok. Essa 25 centímetros de diâmetro.
E é bacana que com essa quantidade de ingredientes rende bem. Mas de repente a pessoa que está em casa, né, mora ela e o marido, ou alguém que mora sozinho, eu consigo fazer 2 tortas no tamanho de forma menor. Uma eu congelo, né? Sim. E uma eu acho muito legal essa dica. E uma dica legal, Tati, que assim, até para quem mora sozinho ou, né, no caso, só um casal, não tem a assadeira, utiliza aquelas marmitinhas, sabe, de alumínio, Marmitex. Você pode abrir a massa no Marmitex. Na marmitinha. Isso, recheia, assa e aí congela. Na tampinha você escreve a data que foi feito, né? E você tem ali várias tortas para o final de semana, para a noite. Não, olha, é uma torta super fácil, uma massa super gostosa de trabalhar. Aqui a gente abriu ela. Faço só uns furinhos, Tati, no fundo, porque na hora de assar, para ela não subir, né? E aqui, ó. Furou e recheou. Recheou, aplicar o recheio. Vai ficar bem gostosa. Fica. Aqui. Então, espalhamos o recheio. Você tem a opção tanto de abrir a massa inteira, fazer uma tampa inteira, ou então trançar as tirinhas. Como você fez, inclusive, na ponta, né? Como tem aquela as tirinhas lá. em cima. Isso. Legal. Dá para fazer porções individuais. Você também trouxe uma sugestão pra gente, né? Isso. E a porção individual fica até mais fácil para você congelar. Ótimas dicas. Torta cremosa de frango foi a sugestão da Maiara Evelyn de Souza. Lembrando que você pode substituir o frango pela carne seca, o bacalhau que sobrou da Páscoa, camarãozinho também refogado, vai ficar tudo de bom com esse creme de queijo. Uma delícia. Mesmo um mix de legumes, Sim, para quem não come carnes. vegetais. Tirinhas colocadas, quanto tempo de forno? Em torno de meia hora de forno. hora. Até dourar é o tempo. Dourou em cima, sinal que ela já assou, né? Tá. Porque é só a base, né? As laterais. O nosso recheio já está cozido. Então é só a massa mesmo, Tati. Legal. Aqui nosso tempo está acabando, mas só para finalizar, você passa um pouquinho da gema, né? Isso, em cima? passa gema. Aqui a gente usou, na nossa torta pronta, a gente usou um pouquinho de gergelim. Fica a critério. E você coloca o gergelim antes de ir pro forno Isso, mesmo. antes de ir pro forno. Passa a gema, Pincela o a pincel, gema e vem com... coloca o gergelim e vai pro forno. Isso. Arrasou! E agora aquele momento que eu mais gosto. Viu? Aprender receita é tudo de bom, mas experimentar é melhor ainda. Deixa eu pegar um garfinho. Obrigada. Ai, gente. O cheirinho aqui no estúdio tá uma delícia. Tcharam! Olha que espetáculo, minha amiga. E é legal porque ela fica bem recheada, né? Fica, você vê a camada de massa é bem fininha, é só para estruturar o recheio mesmo. Atenção. Tcharam! Com uma saladinha de folhas vai bem. Nossa, muito boa. Boa, né? Saborosa. E o queijo, você vê, ele fica bem suave, ele não predomina no sabor. Esse creme de queijo deixa muito boa. Aí ele mantém a umidade, né? Porque o frango tende a dar uma ressecada, aí ele mantém a umidade do recheio. E não diminui o sabor, o temperinho que você refogou o frango. Isso foi muito legal. Bem cremoso e o frango ainda sobressai no sabor. Sim. Nossa, sensacional. Gostei da ideia do gergelim em cima também. Ficou bem gostoso.